Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, que bom meus amigos e minhas amigas, de volta aqui, né, na nossa programação normal, com os nossos vídeos, voltando com as nossas lives, né, tivemos aí 4 dias aí, 3 dias, né, de ausência. Não foi o que a gente planejou, nós tínhamos aí uns planos para fazer, mas infelizmente tivemos que ficar 3 dias fora aí do ar, mas estamos de volta com vocês, com a alegria de você, meu amigo e minha amiga, que sempre nos prestigia aqui no nosso canal Somos Todos Flamengo SC, né? Lembrando vocês, quem não conhece a gente, sou Fábio Roque, e nós trazemos notícias diariamente do nosso Flamengo. Falamos da nossa maior paixão, do nosso maior amor, né? Graças a Deus, de volta aqui na nossa cidade, de volta aos nossos estúdios, e agora voltando com as nossas programações normais. Senti saudade de você, meu amigo e minha amiga, que sempre nos acompanham aqui no nosso canal. Agora você, meu amigo e minha amiga, que não conhece a gente, deseja ajudar o canal Somos Todos Flamengo. É simples, você não vai pagar nada, não vai preencher nada, tudo de graça e fácil. Clicou aqui, você vai estar inscrito rapidamente, sem pagar nada, e vai estar ajudando mais um canal rubro-negro, aquele que cresce cada vez mais. Graças a Deus a vocês, não deixa de dar o like, gente, o like é importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos nossos vídeos e assim eles espalhem cada vez mais. Não deixa de acionar o sininho, porque o sininho, né, ele vai notificar vocês dos vídeos como esse, que está entrando nesse horário às 8 horas, 8h15, e também nossas lives, que a gente volta hoje com a programação normal, às 2 horas, hoje um pouco mais cedo, às 2 horas da tarde, ou seja, às 14 horas. E vamos às notícias do nosso Mengão Hora a Hora, nessa terça-feira. É para isso que nós estamos aqui. Olha lá, SAF, 2 bilhões por estádio. Vamos explicar isso aí. Marinho fora do Mengão. Paquetá pensa já no retorno ao Mengão também. Ancelotti frustra JJ, né? E Roma quer Ayrton Lucas. Mas tudo isso rapidinho, depois da nossa vinhetinha, que são 2, 3 segundos. Roda ela aí. Flamengo! Meu amigo, depois de tanto vai para lá dessa novela longa, porque às vezes as coisas que acontecem no Flamengo, às vezes, elas se tornam novelas, realmente elas se tornam assim, filmes, né, dramáticos, porque realmente a coisa se torna uma bola de neve. Era o que estava acontecendo com o Marinho, depois daquela indisciplina dele, que a gente já sabe, não vou ficar repetindo isso aqui, porque é muita perda de tempo, né? E aí vai para o São Paulo, não vai para o São Paulo, vai para Cruzeiro, não vai. Bom, agora o desfecho foi feito. Graças a Deus o Marinho vai, né? O Fortaleza resolveu pagar R$1.900.000, né, ao Flamengo. Contudo, porém, todavia, né, o Flamengo vai arcar com o quê? Com o salário de junho do Marinho integral, vai arcar com partes, né, parcial do 13º, férias e a multa rescisória do FGTS de 20%. E assim o Marinho estará deixando o Flamengo. Quer dizer, foi amigável, mas o Marinho está saindo, né, pelas portas do fundo do Flamengo. Entrou pela frente, está saindo pelas portas do fundo do Flamengo, devido àquele problema que houve, né, com um dos componentes, né, da turma aí do Sampaoli, né, da equipe do Sampaoli, que não ficou legal e teve assim um desgaste também com funcionários do clube e alguns jogadores, colegas que ali participavam do Mengão, do time junto com ele. O Marinho deixou uma frustração terrível, porque eu acreditava nele, tá? Foi um grande jogador, 2020, arrebentou no Santos e tudo mais, mas deixou muito a desejar. Esperamos que seja feliz, foi melhor assim, porque se o Marinho deixasse isso rolar, gente, ninguém ia conseguir jamais pagar o que o Flamengo
paga ao Marinho. Cansei de falar isso. Então foi a melhor decisão para o Marinho, que ele seja feliz e que o nosso Mengão seja feliz. E assim seguimos tranquilamente, sem nada a reclamar de ambos os lados. Boa sorte, Marinho. Obrigado por tudo. Não deu, quem sabe um dia você vai ser feliz em outro clube, como vai ser agora no Fortaleza, e que tudo dê certo para você, meu amigo. Meu amigo e minha amiga, em uma entrevista ali depois do jogo contra o Senegal, ali da seleção brasileira, né, o Paquetazão, nosso garoto, como Vinícius Júnior, né, resolveu dar uma declaração. Óbvio, o Paquetá tem 25 anos, pô. Passou pelo Milan da Itália, passou pelo Lyon da França, né? E hoje está no West Ham da Inglaterra, está indo muito bem, joga pra cacete, né? Serve gols, faz gols. Agora, o que acontece é esse brilhantismo do Paquetá aos 25 anos. Ele sabe e fez um grande elogio ao Flamengo, ou seja, ele disse que é muito grato ao Flamengo, a casa dele, a torcida, né? Declarou o amor ao nosso clube de regatas do Flamengo e disse, sim, que pretende, óbvio, fazer o retorno, voltar à velha casa, voltar ao ninho do urubu, ao time que o fez, ao time que jogou ele no mundo do futebol. E por isso a gratidão dele é tão grande, o amor dele pelo Flamengo é tão grande, que ele já pensa assim no retorno. Óbvio, meu amigo e minha amiga, não é agora. O garoto está arrebentando, está jogando muito na Europa, como eu falei, se destacou em vários clubes da Europa. Porém, ele já planeja um retorno ao Flamengo. Tem 25 anos, eu acredito, vou ser sincero aí para vocês, que ele ainda tem uns 5 anos, 6 anos de futebol lá fora e, de repente, volta para o ninho do urubu, volta para a sua casa, que o revelou, né? E ele declarou esse amor. Paquetá, que você venha sorrindo, assim também, Vini, a porta do nosso Mengão vai estar aberta sempre para vocês. Meu amigo e minha amiga, né? O Roma da Itália, agora quer fazer, né, uma proposta oficial por quem? Pelo nosso Ayrton Lucas. Óbvio, o Ayrton Lucas tem se destacado e jogou bem na seleção, né? Infelizmente jogou bem na seleção, porque a minha seleção é o Flamengo, como eu sempre falei aqui, galera. Agora, ele tem se destacado muito no futebol brasileiro e no Mengão. Ele tem se tornado o melhor lateral esquerdo. Tanto é que o Flamengo pensa em procurar um lateral esquerdo para substituí-lo em alguns jogos ou quando ele estiver contundido, porque o Felipe Luiz, como a gente já sabe, daqui a um tempo está se aposentando e essa sobrecarga não pode cair sobre o Ayrton Lucas. Bom, mas por esse holofote que o Ayrton Lucas tem demonstrado, essa força que o Ayrton Lucas tem feito, né, e mostrado, né, todos estão encantados com seu futebol, sem dúvida nenhuma. O nosso Ayrton tem sido assim o melhor lateral esquerdo e fora de ser artilheiro que de vez em quando está marcando gol. E com isso o Roma quer fazer uma proposta para ele, para o Flamengo, por 12 milhões de euros, ou seja, na cotação hoje dá 63 milhões. O Flamengo pagou ao Spartak de Moscou pelo Ayrton Lucas em definitivo, cerca de 7 milhões de euros, que dava em torno ali de 36, 37 milhões da cotação de hoje. Lógico que se fosse para vender, seria praticamente o dobro que o Flamengo pagou ao Spartak. Mas, contudo, porém, toda a vida, tanto o Flamengo, né, como o Ayrton Lucas, ambos estão felizes. Ou seja, Ayrton Lucas não pretende sair do Flamengo, se sente muito bem, se sente feliz, tem muita coisa para realizar pelo Flamengo, assim como ele disse, e o Flamengo, obviamente, né, não tem nenhum interesse em vendê-lo para o Roma. Mas mesmo assim, o Roma, como outros times, meus amigos e minhas amigas, vão insistir. Quem não insistiria no melhor lateral esquerdo? A verdade é essa. Mas ambos, tanto o Flamengo como Ayrton Lucas, estão bem e nós não vamos perder o nosso beijinho. Jamais. Não podemos, né? Galera, Carlos Ancelotti, o italiano, né, o guerreiro, o chefão do Real Madrid, né, aceitou
aceitou ser o técnico da seleção brasileira. E com isso frustrou o JJ, o Jorge Jesus, né? O que aconteceu? Com a renovação que teve pelo Real Madrid, né? O Ancelotti disse o seguinte: eu posso assumir a seleção brasileira, desde que seja exatamente daqui a um ano. Ou seja, ele vai assumir a seleção brasileira a partir de junho de 2024. E não pode ser anunciado assim, escancarado, com tudo mais. E por quê? Porque, segundo o portal Itatiaia, existe um acordo, uma cláusula no contrato do Ancelotti, né, e com o Real Madrid, que enquanto ele estiver atuando pelo Real Madrid não pode haver, lógico, uma outra declaração, um outro aparecimento para qualquer outro clube. Sendo assim, ano que vem, quando ele ficar livre do Real Madrid, aí sim ele vai assinar, já está tudo acertado, ele deu a palavra, já está tudo acertado, o tempo de contrato está acertado, o valor, né, o salário, né, que não é baixo, né, e com isso frustrou o JJ. A vontade do JJ era assumir o Flamengo, contudo o Flamengo não o esperou, e eu acho, na minha opinião, que ele poderia ter largado, como ele largou o Flamengo, na época ali pelo Benfica, ele poderia ter largado Fenerbahçe e vindo para o Flamengo. Mas ele alega isso, que o Flamengo não o esperou, e também ficou frustrado porque a seleção brasileira, né, preferiu, a CBF, na realidade, preferiu esperar um ano para ter Ancelotti do que contratá-lo agora que está livre, sem clube e sem nada. Ou seja, segue agora a saga do JJ sem assumir o Flamengo, porque o Flamengo, né, está com o Sampaoli, e agora a CBF, né, declarou, né, a contratação do Ancelotti para o ano que vem. Assim, JJ segue frustrado, sem pertencer ao Flamengo novamente e sem pertencer à seleção brasileira. Infelizmente, a vida tem dessas coisas. Meus amigos e minhas amigas, lá vem a história de novo, né? SAF por 2 bilhões de estádio. O que é isso? Bom, contudo, meus amigos, a gente sabe que essa diretoria do Flamengo, em relação a contratos de jogadores, né, contratação de jogadores, reforço de jogadores, tem sido uma comédia. Deu certo ali em 2019, parte de 2020, depois de lá para cá, despencaram e não tem essa atitude, esse volume todo, como grandes diretores em contratações, né, principalmente Marcos Braz. Bom, mas sem dúvida nenhuma, como eu sempre disse aqui, Landim, tanto essa equipe toda é totalmente honesta financeiramente, se não podemos falar nada, e Landim foi grande diretor de grandes empresas e assim o tem, né, como respeitado no Brasil todo, né, todo mundo o respeita como um grande administrador. Sendo assim, ele ainda tem a vontade de transformar o Flamengo em SAF de uma forma diferente, como ele foi para a Alemanha e quer seguir os passos de Real Madrid e Bayern de Munique. Como a gente já falou aqui, que ele foi lá, estudou, viu tudo direitinho, foi saber sobre essa proposta e que a gente já falou sobre isso aqui. Com isso, ele disse no orçamento dele, né, já contando o terreno, já contando o belo estádio do Flamengo, né, que ele quer construir, tanto em volume de público como na beleza estrutural do estádio, né, ele disse, e já com terreno, que o custo sairia no máximo 2 bilhões de reais, deixando o estádio o melhor estádio do Brasil e considerado um dos melhores do mundo. Porém, para que isso aconteça, ele disse que o melhor caminho seria a SAF, porque isso ajudaria, o dinheiro entraria mais rápido, o Flamengo continuaria sendo dono do nariz dele, porque seria apenas 25% destinado a 3 empresas SAF, que faria a SAF no Flamengo, né? E 75% ainda pertenceria ao Clube de Regatas do Flamengo, ou seja, o Flamengo seria majoritário nisso aí. Agora eu te pergunto, valeria a pena?
Você concordaria? Você arriscaria? Você confiaria no Landim nessa questão de gestão, de transformar o Flamengo numa SAF e ter rapidamente esse dinheiro para construir o ninho do urubu, a nossa casa? Eu gostaria de ouvir você aqui. Meu amigo e minha amiga, vão ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês, o nosso retorno. Conto com vocês hoje às 2h, 14 horas, na nossa live, onde vamos falar tudo isso e muito mais sobre o nosso Mengão. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Flamengo!